Bom, hoje o nosso assunto é próteses ramificadas de ilíaca. Acho que é um assunto extremamente palpitante e interessante, porque a gente vai falar um pouco de como eu faço, principalmente a prótese que a gente tem mais experiência. E aí, diante disso, vou te dar alguns motivos para que a gente faça, né, sempre a prótese ramificada, principalmente para doentes jovens, e a gente evite usar o bell bottom nesses pacientes. A primeira coisa que chama a atenção é que 30% dos aneurismas de aorta vão estar associados com aneurisma de ilíaca. Ou seja, todas as vezes que a gente for tratar uma aorta, a gente vai precisar tratar uma ilíaca junto. E nem sempre a gente vai ter zonas de ancoramento aqui, né? Então, o que se fazia, né? Ou o que se faz? Quais são as opções que a gente tem para tratar os aneurismas da artéria ilíaca comum que estão associados ao aneurisma de aorta? A gente pode excluir a ilíaca interna, né? Emboliza a ilíaca interna, joga a prótese para a ilíaca externa. Isso pode ser feito unilateral ou bilateralmente, o que me dá muito medo, né? E coisa que a gente nunca fez, apesar de alguns autores falarem que isso pode ser feito simultaneamente ou de maneira estagiada. Primeiro um lado, depois o outro. Isso era feito lá atrás, quando a gente não tinha essas próteses ramificadas. Uma outra técnica é a técnica do bell bottom, ou boca de sino, né, que é aquela prótese mais larga que se adapta ali na ilíaca comum. Mas, cada vez mais a gente tem usado as técnicas de preservação, ou seja, principalmente com as próteses ramificadas, apesar que alguns ainda usam técnicas sanduíche, às vezes por falta de acesso ou por casos de urgência. Mas não é a nossa primeira opção. Então, a gente está falando de exclusão e a gente está falando de preservação de fluxo, o que é muito mais importante, o que evita aí claudicação, o que evita disfunção sexual, evita a isquemia de colo e até a isquemia medular. Esse é um caso extremamente grave que a gente teve há muitos anos atrás, ainda logo depois que eu acabei a residência, ainda operando. Vejam que essa é uma cirurgia aberta, está aqui o curativo, mas as duas ilíacas internas foram perdidas nesse caso. E esse paciente evoluiu com uma grande necrose de glúteo e uma paraplegia, apesar de ficar vivo, né? Quando a gente olha os dispositivos para preservação de fluxo, ou que a gente usa as próteses de bell bottom, o que a gente vê? E na CUC a gente tem próteses de 8 a 24 milímetros, então a gente pode tratar ilíacas de 7 a 20. Na GOR, a gente tem próteses de 10 a 27, e a gente pode tratar ilíacas até 22, e na Medtronic até ilíacas de 22. Só que, se a gente olhar, né, esses bell bottoms, né, tratando ilíacas grandes, a gente vai reparar o seguinte, né, essa é a técnica feita, ou seja, a prótese grande que se adapta aqui. Como nesse caso, vejam, embolização de um lado e aqui um bell bottom preservando o fluxo na artéria ilíaca interna. Mas, quando nós vamos para os guidelines, a gente vai para as orientações, principalmente desde 91, esses guidelines da Sociedade Americana, olha o que é considerado. A artéria ilíaca comum, ela tem um diâmetro normal, né, de quase 1 centímetro na mulher, 1,15 centímetro no homem, e ela é considerada aneurisma acima de 1,5 na mulher e acima de 1,7 no homem. Ou seja, quando nós deixamos bell bottom, nós estamos deixando para trás aneurismas. Ou seja, a gente tem que estar ciente de que essa é uma artéria doente e que ela pode evoluir com o tempo. Vejo aqui no período que a gente não tinha as próteses ramificadas, né, o tamanho dessas ilíacas comuns, bilateral, ou seja, a gente teria que embolizar. Isso, como eu falei, existe um risco muito grande de isquemia pélvica. A opção foi colocar um bell bottom, né, e dentro desse bell bottom, já que o diâmetro era muito grande, ainda fizemos um cuff de Talent na época, que chegava a 32 milímetros. Mas, o que acontece? Nós acabamos avaliando os nossos pacientes que foram submetidos a bell bottom. Esse estudo foi feito lá na Santa Casa, ele está publicado desde 2016, e de autoria do Gustavo, e o que ele observou? Que os pacientes, né, que tinham
com maior segmento, tiveram mais complicações. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, a taxa de complicação vai aumentando, né? Fora isso, que se a gente chega com 37 meses, metade dos pacientes submetidos a bell bottom tinham dilatação da artéria tratada. Ou seja, essa artéria ela vai tratar. E aqui alguns exemplos. Veja aqui o bell bottom e a dilatação da ilíaca comum. Veja aqui na tomografia fica muito mais evidente, né, a prótese aqui e o tamanho que o aneurisma cresceu ao longo desses meses, precisando ser retratado. Nesse outro caso, olha também o tamanho do aneurisma, a prótese inclusive se retraiu, né, e saiu do lugar. Olha aqui na tomografia a prótese boiando no meio de um grande aneurisma de ilíaca comum, o que precisa ser retratado. Nesse caso, bilateral ainda, né? Veja aqui então, nesse caso, o que foi feito, a embolização da artéria ilíaca interna e aí a extensão, mas poderia ser colocado também uma prótese de ramificada. Portanto, hoje a gente vai utilizar os bell bottoms para aqueles pacientes muito idosos que não vão ter tempo de dilatar essa ilíaca ou para doentes de alto risco cirúrgico que também não vão ter tempo de dilatar essa ilíaca. A técnica usada na maioria das vezes é essa: a prótese ramificada, um stent ponte que conecta essa prótese ramificada com a artéria ilíaca interna. Tá? As próteses da Cook elas têm esse ramo lateral, né? Aqui com duas marcas onde ele começa e uma marca onde termina esse gate, ou seja, esse ramo, e onde a gente vai conectar o stent ponte até a artéria. Ele tem alguns tamanhos, né? O diâmetro proximal é sempre 12, o diâmetro do gate é 8, mas ele pode ter aqui proximal de 45 a 61 milímetros ou distal de 58 a 41, depende do tamanho da artéria ilíaca. Tá? Aqui são as indicações, nas instruções de uso fala, existem algumas restrições, mas o fato é que se a bifurcação da ilíaca não for muito estreita e a ilíaca interna não for muito calcificada, a gente consegue fazer na maioria dos casos, né? As contraindicações são muito mais, como eu acabei de falar, a tortuosidade excessiva, a calcificação, a estenose da ilíaca interna e uma ilíaca comum menor que 18, né? Que às vezes fica muito exprimida e a gente tem chance de oclusão desse ramo. Então está aqui só um controle tomográfico, aqui mais um controle tomográfico, mostrando como fica elegante e a prótese, né, deita bem. O que a gente tem usado de stents pontes? A gente tem stents autoexpansíveis, né, ou balões expansíveis. Autoexpansível, Solaris, e aí balão expansível a gente tem o Big Graft da Bentley, o V12, que a gente tem uma experiência muito grande, né, o VBX ou o Livestream. Esquematicamente, como é feito, né? Existe a prótese, ela vem com um catéter, esse catéter já vem com um fio-guia, que é laçado. A hora que a gente entra no lado do aneurisma da ilíaca comum, ou seja, onde tem um aneurisma na ilíaca comum, a gente entra com as duas marcas radiopacas viradas para a ilíaca interna, então a gente faz um roadmap antes, coloca esse catéter e por dentro coloca-se a bainha, e por dentro do catéter passa-se um fio-guia que é laçado para o contralateral. A gente geralmente faz isso logo no começo, ou logo na bifurcação da aorta, para que seja mais fácil laçar. E aí a gente puxa esse laço e aí a gente fica com um varal, ou seja, um fio que entra de um lado e sai do outro. Tá? Terminamos de abrir a prótese, abre até o gate, e daqui, né, a gente geralmente deixa isso bem próximo da origem da ilíaca interna, ou seja, 10 milímetros, a gente consegue cateterizar a ilíaca melhor. A gente vem com uma bainha 12 French, flexível, e por dentro dessa outra bainha, dessa bainha 12, a gente passa uma 8 para colocar, então a gente fica com suporte, ela fica presa ali, e por dentro dessa a gente passa uma 8 para entrar e colocar dentro da ilíaca interna. Tá? Esse é mais ou menos o passo a passo, né, com resultados muito bons. Esse foi um dos primeiros estudos publicados nessa prótese do Rouleau, ou seja, nenhuma oclusão de ramo,
né, nenhuma claudicação de glúteo e um sucesso técnico de 94%. Vejo aqui mais ou menos esquematicamente. Um aneurisma aqui de ilíaca comum, então, e aqui a prótese colocada, sendo que foi embolizado o outro lado. Da mesma forma aqui, emboliza-se um lado, e aqui, esquematicamente, como é feito. Então, essa é a bainha, aqui a prótese liberada, vejam que tem a marca proximal, as duas marcas onde mostra o início do gate, e aqui a terceira marca, que é a saída do gate. Então vejam que esse fio já vem, né, ela já está pré-canulada, essa prótese, está aqui o fio guia passado, e por esse fio guia, que é o varal, a gente vem com uma bainha flexor 12. A gente traz ela até aqui, o fio continua segurando, e aí a gente faz uma punção no introdutor e passa dentro dessa bainha, paralelamente ao outro fio, uma outra bainha 7 ou 8, dependendo do stent point que a gente vai usar. Cateteriza-se a ilíaca interna, usa-se o pigtail para medir, né, de onde começa a prótese até onde a gente vai colocar, porque aí a gente tem a medida exata do stent point. Nesse caso a gente usou um stent balão expansível, vejo que a marca do balão está aqui, a marca do gate está aqui, então elas estão alinhadas e aqui a ilíaca interna. Depois um balão de acomodação quando precisa, na maioria das vezes isso não vai precisar, e aí a gente termina com a prótese abdominal. Nesse caso foi usado uma excluder porque era curto para colocar uma Zenit. Então vejam, um lado embolizado e o outro lado com a ilíaca interna preservada. Aqui um caso de dilatação de um daqueles bell bottom e que a gente colocou, então vejam, o bell bottom, veja a dilatação, né, que tinha na tomografia, e aqui a gente coloca a prótese ramificada. Detalhe, a Talent ela não tem fixação ativa, ou seja, ela não tem gancho. Então não dá para fazer um crossover sem o risco de deslocar essa prótese. Portanto, nesse caso, a gente fez o acesso via axilar ou subclávia, e aí a gente desce a bainha, né, laça também, e aí entra com a prótese. Vejam a marca de onde começa, aqui onde começa o gate, aqui onde ele termina, aqui ela aberta, a bainha já posicionada, o fio guia entrando na artéria ilíaca interna, pigtail medindo, e aí o stent point posicionado já. Aqui a gente precisa emendar, então, com a prótese anterior, e vejam aqui, onde era um bell bottom, coube muito bem essa prótese ramificada de ilíaca, o que preserva o fluxo da ilíaca interna. Tá? Às vezes o aneurisma é da própria ilíaca interna. E quando a gente tem o aneurisma da ilíaca interna, o que a gente faz? Preserva o ramo posterior. Tem gente que preserva o ramo anterior ou preserva o que está mais fácil. A gente faz sempre a opção de preservar o ramo posterior, porque é onde o paciente vai ter mais queixa, que é na claudicação de glúteo. Então a gente emboliza o ramo anterior da ilíaca interna, né? E com isso a gente vai até a glútea superior, né? Vejam aqui a prótese colocada, as duas marcas proximais, a marca distal, bem próxima da origem, a gente vai colocar o nosso stent na glútea superior. Aqui o ramo anterior embolizado, aqui o catéter já na glútea superior, e vejam aqui a preservação do fluxo na glútea posterior. Tá? Embolizado um lado, embolizado o ramo anterior e a preservação da glútea. Este outro caso, vejam, um bell bottom, que também dilatou, da mesma forma. O stent point já posicionado. Vejam que a gente coloca tranquilamente a prótese dentro. Lembra que uma das contraindicações é uma ilíaca menor que 18. Geralmente os bell bottoms são maiores que isso, e a gente pode tranquilamente fazer a correção de um bell bottom com essa prótese, que ela tem um diâmetro bem razoável proximal. Esse foi uma T-branch, que também dilatou, veja a dilatação, inclusive com vazamento aqui, ó, um leak tipo 1B, corrigindo com a prótese ramificada. Nesse caso, de novo, a gente vem com acesso pela subclávia. Tá? Tá aqui. Vejam que ficou uma estenose aqui nesse ponto, o que a gente colocou um outro stent para proteger
todas as vezes que a gente tem kink, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre oclusão de ramo ainda, mas todas as vezes que a gente tem um kink ou uma dobra, a gente realinha para evitar oclusão. Tá? Vejo aqui a proteção. Bell bottom e embolização de outro lado. Né? E aí os casos vão se repetindo, vejo embolização de um lado, ilíaca grande, colocando, então, nesse caso, um VBX, tá? E aqui o stent posicionado e aqui já protegido. A gente, quando tem disponível, a gente sempre faz um cone beam para ver como esses stents se adaptam dentro do vaso, para ver se ele está aberto, se não tem nenhuma estenose ou se ele precisa ser realinhado. Isso é fundamental para a gente preservar a patência ou a perviedade a longo prazo. Isso aqui é interessante. Vejam que num levantamento grande, 70% das próteses de ilíaca são colocadas fora das instruções de uso. Né? Mas a gente precisa ter cuidados com esses ramos. Por exemplo, estenose de ósseo da ilíaca interna é um fator de risco para oclusão. Como a gente pode ver aqui, ele precisa ser balonado previamente ou colocar e aí, quando tem estenose, sempre um stent point balão expansível, porque tem mais força radial. Né? Quando tem o kink, a gente precisa realinhar. Veja aqui uma ilíaca externa ocluída, porque provavelmente ela ficou com uma dobra e não foi realinhada. A gente precisa sempre, está muito claro aqui, mas eu não sei se vocês conseguem ver que tem no final da endoprótese um stent realinhando. Por quê? Para evitar exatamente que isso aqui fique ocluído. Tá? Então está aqui protegendo essa prótese. Oclusão de ramo, provavelmente por falta de proteção. Tá? Mais uma oclusão por falta de proteção. Então é importante, kinking, estenose, coloquem um stent para realinhamento. A gente vai falar disso numa outra aula, tá bom? Então está aqui a prótese. Vejam aqui um stent, né, que é um stent autoexpansível, geralmente a gente põe porque ele navega bem e ele reajusta essa artéria. Tá? Esse é um estudo que foi publicado em 2022, mostrando que quanto mais angulado a ilíaca comum, mais risco a gente tem de oclusão. Tá? Então prestem atenção nessas angulações e realinhamentos. Estamos finalizando. Veja esse estudo com revisão sistemática, com meta-análise, revascularização de hipogástrica bilateral, revascularização unilateral e embolização bilateral. Veja que a gente encontra claudicação de glúteo, disfunção sexual, isquemia intestinal, praticamente zero no grupo de revascularização bilateral, né? Praticamente zero não, zero. Aqui no grupo de embolização unilateral e preservação unilateral, ele teve claudicação de glúteo no lado ocluído, mas não teve isquemias, nem de pelve, nem disfunção erétil. Agora, vejam, quase um terço, mais de um terço dos pacientes com oclusão bilateral tiveram claudicação e tiveram disfunção sexual. Então, não vale a pena fazer, deixar de fazer, né, a revascularização pelo menos de um lado. Veja aqui um aneurisma de ilíaca comum, aneurisma de ilíaca interna. Nesse caso, a gente preservou bilateralmente, sendo que a gente embolizou o ramo anterior à esquerda, colocou o stent point preservando, nesse caso, a artéria glútea, e nesse caso, a gente deixou ela no comecinho mesmo, preservando os dois. Então esse é o resultado final. Veja aqui, aneurisma de comum, aneurisma de ilíaca interna, prótese ramificada à direita, prótese ramificada à esquerda, preservando a ilíaca, a glútea superior. Tá? Então, para finalizar, os resultados são muito bons a longo prazo, os resultados são importantes para reduzir a isquemia e, além disso, o uso dessas endopróteses ramificadas, elas servem para treinamento para próteses mais complexas, como as toracoabdominais. Obrigado e espero vocês na próxima.